Bom, nesse vídeo vamos falar sobre a tela de cotação de compra. Para abrir a tela de cotação de compra, clica no menu Compra, Cotação, ou na tecla ESC, digitamos Cotação. A ideia dessa tela é que as empresas consigam realizar cotação e comparar preço entre fornecedores e decidir ali o que será melhor ser feita na negociação. Então, para gerar uma cotação de compra, a gente clica aqui em gerar cotação. O primeiro campo obrigatório é a identificação. É como que eu vou identificar essa cotação aqui dentro do sistema. Então eu posso escrever aquilo que me indica. Eu poderia, por exemplo, escrever aqui cotação para produtos do corte. Então vou criar uma cotação aqui específica para cotar alguns produtos do setor de corte. Um armazém de entrega, que eu espero, se eu realmente fechar os pedidos, em qual que seja entregue esses itens. Nessa primeira parte a gente pode selecionar as requisições dos colaboradores. Então essas requisições são cadastradas por vocês mesmos e é só assistir o treinamento sobre requisição de compra. Então clicando nesse botão, ele vai trazer aqui todas as requisições que estão aguardando a cotação ou a realização de uma compra. Então, no caso aqui eu tenho uma requisição, uma observação. Se eu quiser visualizar o que tem dentro da requisição, eu clico em visualizar e ele traz aqui qual foi o colaborador que pediu, para qual setor e qual material, a quantidade e a necessidade imediata e ainda a observação do usuário. O usuário ainda escreveu lá que é urgente. Se eu precisar filtrar, eu clico aqui e realizo o preenchimento dos filtros e clico no botão buscar. Então aí ele vai trazer aqui conforme o filtro. Então se eu quiser adicionar essa requisição, eu clico aqui, clico em adicionar. Então ele preenche aqui os itens da requisição, e também já adiciona aqui na tela de produtos, material que eu quero cotar, a quantidade. Por enquanto não tem preço, não tem valor total, não tem previsão. Ele já traz aqui o centro de custo se o usuário preencheu lá na requisição de compra. E a origem significa que esse item aqui foi adicionado via requisição. Eu posso adicionar novos produtos à minha cotação ou até mesmo excluir aqui a requisição. Então ele pergunta se eu tenho certeza, eu clico em sim e a minha requisição fica tudo em branco. Então se eu quiser fazer manual, minha requisição, eu posso vir aqui e selecionar os produtos. Então poderia colocar aqui material 1, eu quero 100, e material 2, eu vou cotar 200. Então, quanto que vou cotar com meus fornecedores aqui? Então, a origem passa a ser o usuário, e não mais requisição. E eu posso ter os dois casos. Por exemplo, se eu excluir aqui o material 1, voltar aqui em requisição e falar, vou usar essa requisição, então eu vou cotar material 1, vou cotar material 2, porém, essa é via requisição. Perceba que ele não permite eu alterar, porque é via requisição. E esse é via usuário, então ele permite eu alterar aqui, selecionar um centro de custo. Então eu adicionei aqui os meus materiais que eu preciso realizar cotação. Uma das informações que a gente tem aqui é qual tipo de escolha do vencedor, do fornecedor, que o sistema vai indicar que é a melhor opção. E aí você pode indicar que a melhor opção é o menor custo ou a menor data, que seria a data de entrega. Então, quem te entrega mais rápido ou quem te oferece o melhor custo. Então, essa seria as duas opções aqui. Então, como que a gente faz agora para incluir os preços? Ligar nos meus fornecedores e ir pegando os preços e colocando. A gente tem duas maneiras. A primeira maneira, eu posso vir diretamente aqui no botão cotações,
E aí ele vai abrir essa tela, eu não tenho nenhum fornecedor na lista para cotar. Então eu posso ou digitar o nome do fornecedor ou clicar na lupinha, tá? Então eu tenho dois fornecedores aqui, né? Estão cadastrados, chave 86 e chave 87. Eu clico nesse fornecedor, tá? E clico em adicionar. O cadastro de fornecedor é feito por vocês, tá? E pode consultar ali o treinamento de fornecedor para saber como que faz esse cadastro de fornecedor. Então eu adicionei o fornecedor, tá? A minha lista aqui, tá? Se eu quiser adicionar outro fornecedor, eu posso clicar, mandar adicionar. Se for o mesmo fornecedor, ele avisa, tá? Que já está na lista, então eu não posso adicionar o mesmo fornecedor à lista, tá? Se for outro fornecedor, aí ele permite eu adicionar na lista, né? Claro que no meu teste meus dois fornecedores estão com o mesmo nome, né? O nome da nossa empresa, mas aqui será o fornecedor, tá? Que vocês cadastraram. E aqui o sistema pede alguns dados para ser preenchido. Então eu posso informar a forma de pagamento que o fornecedor me informou, quantas parcelas, ele faz em 3 vezes, né? Aqui o sistema traz a última data e o último valor que esse fornecedor te ofereceu esse produto. No caso aqui está em branco porque eu não tenho registro ainda no meu banco de dados, tá? Então quando vocês forem fazendo entradas, compras, o sistema sempre vai mostrando aqui a última data e o último valor, tá? E aqui ele solicita qual que é o valor unitário. Então esse primeiro fornecedor, digamos, ele me vende a R$50, tá? Informa que consegue me entregar no dia 20. Já o segundo fornecedor me vende a 45, porém só consegue me entregar no dia 25. Então preenchi a minha cotação, clico em sair. Usando este critério, o sistema definiu quem é o melhor fornecedor, tá? E aí o preço e o valor total aqui que fica essa cotação. Então se a gente voltar aqui, a gente vai ver que foi sublinhado aqui a linha, então ela ficou escolhida como a melhor cotação de acordo, tá, com o que a gente escolheu aqui embaixo, a forma do fornecedor vencedor. Caso eu queira falar, não vou usar esse fornecedor, peguei confiança mais nesse aqui, prefiro esse, ele me oferece parcelado. Eu posso selecionar manualmente que eu quero definir que ele seja o vencedor. Então eu clico aqui em vencedor, ele passa a ser o vencedor, eu clico em sair, o sistema atualizou. Então por mais que esse fornecedor não me trouxe o melhor preço, né, não atendeu a quantidade aqui, né, o critério, mas o usuário selecionou aqui a melhor opção. Se eu quiser manter a original, né, então ele mantém a original. E aí eu poderia fazer isso para todos os meus itens. Outra maneira, né, de fazer isso, tá, é clicando no botão tabela de cotação. Então ele vai trazer aqui, tá, os itens que eu tenho e os fornecedores e suas quantidades. Então eu vou voltar do zero, vamos lá, vou voltar do zero para ele tirar aqui as cotações. Vamos começar uma nova cotação aqui para vocês entenderem como utilizar essa outra opção. Então vou selecionar aqui a minha requisição, vou colocar o material, mesma coisa que já fizemos, então está igual da tela anterior, só que dessa vez, ao invés de eu usar este botão, eu vou usar o tabela de cotação. Então vou clicar aqui em tabela de cotação, ele traz aqui os itens, quantidade por enquanto eu não tenho nenhum fornecedor, então eu venho, seleciono o fornecedor, ele já traz o fornecedor aqui, seleciono o segundo fornecedor e eu posso ir adicionando todos os fornecedores que eu tenho. Então ligo no meu fornecedor, material 1 custa 45, material 2 custa 35. No segundo fornecedor, liguei lá, custa 50. Esse daqui custa 25. E aí nessa tela, você pode fazer uma cotação completa. Eu posso excluir o produto, se for um produto, né, adicionado por usuário. De requisição ele não permite excluir.
posso excluir um fornecedor inteiro, a coluna inteira aqui, alterar os preços, alterar as quantidades. Tá? Nessa sigla EM é o último valor da entrada de material e a sigla OC é o último valor da oferta de cotação. Por enquanto não temos nada, porque o banco de dados está em branco, mas assim que vocês forem preenchendo com pedidos, cotações e entrada de material, o sistema vai trazendo sempre esse último valor aqui para poder comparar com o que o seu fornecedor está te vendendo agora. Tá? Então, fazendo esse preenchimento aqui, eu clico em sair, tá? E o sistema traz aqui as melhores opções de acordo com o nosso critério. Então ele já selecionou o fornecedor, o preço e selecionou o fornecedor e o preço. Tá? Se eu não quiser encerrar essa cotação, eu falo, ainda vou ligar para outro fornecedor, ainda vou decidir aqui o que fazer, tá? Eu clico aqui em abrir cotação. Então eu clico em abrir cotação, ele simplesmente salva a cotação, tá? Mas não gerou nenhum pedido de compra, não fechou com nenhum fornecedor. Tá? Então a gente tem, nesse momento, uma cotação em aberto. Ela está aguardando ser encerrada. Tá? Então eu posso, nessa cotação em aberto, visualizar, né, o que está aqui na cotação, alterar, e ele abre a tela que acabamos de preencher. Né? Aí eu posso ver a minha tabela. Tá? Perceba que ele selecionou esse como vencedor e esse como vencedor, de acordo com o nosso critério aqui, que é o menor custo. Então, se eu fechar a minha cotação nesse momento, eu vou ter um pedido para esse fornecedor e um pedido para esse fornecedor. Então, eu posso cancelar a cotação, tá? E exportar ela para a planilha, né? Caso eu queira, né, ver essa cotação em planilha e fazer alguns ajustes. Tá? Se for necessário, há a possibilidade de duplicar. Então, para as empresas que vou fazer uma cotação, é bem parecida com a da semana passada. Então, encontro a cotação, clico em duplicar, altero o que eu preciso, ó, e continuo com a inserção dos meus dados. Ó. Então, agora eu vou mostrar como encerrar uma cotação. Então, significa que liguei para os meus fornecedores, né, todo mundo já me passou aqui o preço, ó, o sistema já decidiu quais são os melhores, fornecedores, os melhores preços. Ó. Então decidi que vou seguir com essa compra. Tá? Então eu clico aqui em encerrar cotação. Ó. O sistema questiona então qual a empresa ou emissor, né? Então seleciona aqui o emissor. Ele pede para eu selecionar quais os itens que eu vou decidir comprar, seguir adiante. Então eu vou seguir com os 2 itens aqui adiante. Tá? E aqui você vai ter a regra de faturamento, né? O centro de custo e a conta financeira. Não são campos obrigatórios, tá? Mas aqui, se você já quiser deixar selecionado, você pode deixar isso daqui pronto para o pessoal de compra. E aí, quando chegar a nota fiscal, já vai ter lá a sua regra, tá, de imposto, que é essa regra de faturamento. Já vai estar preenchido o centro de custo e conta financeira. Tá? Se não tiver nada disso preenchido, tá, vai ficar a cargo do pessoal que for fazer a entrada, né, ou fazer ali o lançamento financeiro. Tá? Não é um campo obrigatório. Condição de pagamento, tá? Então, que eu concordei ali com meus fornecedores, tá? Clico em salvar. Tá? Então, clico em salvar, a cotação é encerrada com sucesso. Perceba que agora eu não posso mais alterar, não posso cancelar, porque essa cotação, tá, já gerou pedidos de compras. Então, se a gente olhar a nossa tela de pedido de compra, tá? Então gerou o pedido 1, pedido 2, tá? Com, tá, o fornecedor, o produto, tá, conforme a gente, tá, fez ali na cotação. Então gerou 2 pedidos, porque são 2 fornecedores diferentes. Se fosse o mesmo fornecedor, seria um único pedido com os 2 itens. Tá? Para mais detalhes sobre a tela de pedido de compra, é só ver o treinamento sobre pedido de compra.
tá? Então a tela de cotação serve para isso, para que os usuários consigam, né, registrar ali a cotação e, se estiver dentro daquilo que estão procurando, gerar os seus pedidos de compra. Não é um passo obrigatório, tá? Então as empresas que não querem passar por cotação podem gerar pedidos de compra diretamente, não precisa passar pela cotação. Então fica a cargo da empresa verificar se faz sentido ou não utilizar essa tela no seu fluxo. Então esse aqui é o treinamento da tela de cotação de compra.